Muito bem, pessoal, voltando aqui e dando início a mais um conteúdo, só para falar da palavra não aqui, né? Eu diria para vocês que isso aqui dá um seminário de 3 dias no mínimo, mas eu gosto de usar muito isso, não só na minha vida, mas nos meus negócios, e medir os resultados que isso traz para a gente. Então a gente vai voltar de novo ao não positivo, só que agora a gente vai aplicar isso ao contexto de controle e ao contexto da área comercial, contexto da área de vendas. Então vou citar alguns exemplos de como algumas empresas usam o não positivo para vender mais, para se posicionar, para ter controle. Ok? Então o que a gente vai fazer? Vou voltar à minha tela de aula aqui com vocês e vamos falar sobre isso. Eu queria começar com uma pergunta aqui, não sei se vocês sabem responder. E a pergunta é o seguinte: pessoal, o que é aquilo que o ser humano mais deseja? Você saberia dizer que dentro da característica humana, dentro da personificação do ser humano, o que é aquilo que ele mais deseja? Uma Ferrari? Casamento dos sonhos? Uma casa na praia? Ter todo o dinheiro do mundo? O ser humano deseja ser o próximo Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ter prestígio, casar com a mulher mais bonita que existe, casar com o galã do momento. Bom, isso tudo se resume numa coisa só. E eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, aquilo que o ser humano mais deseja é exatamente aquilo que ele não pode ter. O exclusivo, o extraordinário, o fora do nosso alcance, quando causado demanda, se torna o objeto do nosso desejo. E quanto mais longe ele está, maior é o nosso desejo de ter. Isso é um instinto, não adianta lutar contra. É uma característica hereditária. Trazemos isso lá da época dos homens das cavernas. E esse instinto, ele é um instinto que ele serve para proteção e um instinto que serve para procriação, perpetuação da nossa espécie. Como assim, Herbert? Ao longo da aula de gestão emocional que a gente estiver falando sobre instinto, eu vou voltar exatamente nesse assunto. Mas o que eu queria deixar de reflexão e provocação aqui é dizer para vocês que aquilo que o ser humano mais deseja é aquilo que ele não pode ter. Se você entender isso, você vai conseguir gerar demanda nos seus negócios, exclusividade, gerar valor naquilo que você faz e limitar o acesso às pessoas, clientes e consumidores, e assim seus resultados em vendas, garanto a vocês, serão muito maiores. Mas antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho à minha tela. Eu me adiantei ao processo e vamos falar sobre algumas definições do que a palavra não é capaz. Bom, numa negociação, o não impõe limites. A pessoa que domina o não positivo, com humildade, sem ser arrogante, a pessoa que domina a palavra não, ou a postura do não, ou das negativas, ela está no controle da situação. Ela impõe limites. Mas espera aí, se eu não sei dizer não, e eu falei isso no início da aula, como eu vou ter limites, como eu vou ter controle? Então a primeira coisa que você precisa fazer é o treino. Eu queria deixar claro que nessa videoaula aqui, pessoal, nós estamos gerando reflexões e provocações. Não existe como eu gerar transformação em vocês se eu não tiver andragogia. O que é andragogia? É um sistema de controle, é um sistema de treino baseado em dinâmicas, baseados em exercícios que, através da metodologia tentativa, erro, reflexão e devolutiva, nós geramos transformação. E aí sim eu consigo construir um closer, eu consigo construir um negociador ou um vendedor que domina o não positivo, que domina a palavra não e consegue ter mais sucesso nas suas negociações.
Mas, Herbert, então como que eu faço para fazer um treinamento ou uma formação que eu possa praticar exercícios e treinar ao ponto disso se tornar um comportamento subjetivo e um comportamento automático? Eu falei aqui no início da formação que eu não vou vender curso nenhum, eu não vou vender formação nenhuma. Mas quem quiser saber mais como essa transformação é feita, WhatsApp, me chama, vamos conversar a respeito e se entender que existe um caminho aí para a gente fazer negócio, que a gente possa ir para um outro nível e você entender que está confortável e confiante naquilo que eu estou falando, quem sabe a gente não pode se tornar um parceiro, quem sabe a gente não pode fazer um negócio junto e quem sabe aí sim, neste momento de confiabilidade, onde você se sente à vontade, a gente pode montar não só algo para a sua empresa ou algo para você, pessoalmente falando, ou algo para a sua equipe. Ok? Mas vamos lá. Não é controle. Eu estou numa negociação e o meu cliente fala: olha, eu fecho com você se você me der um desconto de 30%. E aí entra o vendedor de desconto. O que é o vendedor de desconto? É o vendedor que não tem argumento, não tem preparo, não sabe negociar e para vender aceita qualquer coisa. Impor limite, impor controle e dizer não gera valor. Eu responderia: eu te conheço há muito tempo, nós fazemos negócio há bastante tempo, mas nesses termos de 30% a gente não consegue nem começar a conversar. Eu prefiro encerrar por aqui e falar de futebol. Para quem está com meta não batida, para quem está dependendo de comissão, para quem está precisando de dinheiro, para quem está com cartão de crédito aberto, para quem está com dívida no banco, ter a frieza de dizer não para o seu cliente porque simplesmente ele quer um desconto no qual você sabe que pode dar, você tem que ter uma mente militar. Você tem que ter uma mente blindada emocionalmente. Você tem que ter uma mente apurada. Essa mente você conquista com treino. Na aula passada eu dei um exercício. Eu sugeri o protocolo Monge, que é treino. É se superar, é se desafiar. E ao gerar esse valor, essa pessoa que é seu cliente vai entender que não está falando com qualquer um ou com qualquer empresa. Você mantendo as características de autenticidade, de honestidade, tá? Olho no olho, a gente vai falar isso na aula de rapport e de sintonia, o seu interlocutor vai entender muito bem seu posicionamento. Você não pode ser arrogante, você tem que ser assertivo. Então é saber impor limites. Eu vou até voltar à tela aqui, que eu queria falar de uma negociação que eu participei para servir como exemplo aqui, pessoal. Uma vez eu fui chamado, lá muito tempo atrás, quando eu vendia publicidade pela Infoglobo Comunicação e Comunicações, Jornal Globo, eu participei de uma pequena concorrência de espaços publicitários. O meu produto era o jornal. E aí o cliente simplesmente chamou o cara do outdoor, o cara da mídia televisiva, o cara da mídia impressa e estava lá eu. E agora ele chegou e falou assim: olha, vocês briguem entre vocês aí, o que sai melhor para mim eu vou fazer. Na hora que ele falou isso, e eu confesso a vocês que eu nem conhecia ainda a fundo os domínios das regras e das técnicas de persuasão, por um estalo eu falei assim, levantei, apertei a mão de todo mundo, comecei a colocar as minhas apresentações, portfólio, planilhas, propostas, tudo para dentro da minha pasta. Olha, agradeço muito o tempo tanto de vocês quanto do senhor Anilson aqui, mas nesse momento o Jornal Globo está se retirando dessa negociação. Mas dessa forma que a gente trabalha, eu estou indo embora. Resultado. Não, mas espera aí, não é assim que funciona? Como você pode ir embora? Você está faltando com respeito. Não, eu peço desculpas se eu tive alguma posição aqui arrogante, mas eu estou indo embora porque eu não vim aqui para uma briga de preços. Eu acho negociação importante sim,
Eu acho que a gente tem que ter um meio termo onde fica bom para todos os lados. Mas isso aqui não funciona nem para mim, não vai funcionar. Eu acho que todos que estão nessa sala como concorrentes estão de acordo, nem para B e nem para C. Eu estou me retirando e me retirei. Ali naquele momento, se algum concorrente ficou na ânsia de vender e deve ter vendido, ele conquistou cliente, conquistou comissão e está tudo certo. Mas o tempo é perene. E aquele posicionamento me fez com que eu me tornasse o melhor negociador da região. Só para vocês terem uma ideia, ao longo dos anos, esse cliente, no qual me retirei e gerei valor, se tornou depois o meu melhor cliente, onde anunciava mais, gastava dinheiro e tinha mais resultado, porque ele sentiu confiança, não só na postura, mas na consultoria que era dado para ele por mídia e que isso não poderia ser tratado simplesmente por uma guerra de preço. Porque todos nós sabemos que quem compra por preço nunca mais volta por qualidade. Dizer não, mente blindada. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, não é exercer controle. O que mais que o não pode fazer para a gente aqui, pessoal? O que mais que o não gera? É fazer o que a maioria não faz. Nesse exemplo aqui, sem conhecer de técnicas de persuasão, eu consegui me posicionar, gerar valor e no futuro próximo eu consegui ter o meu melhor cliente. Então, é fazer o que a maioria não faz. Porque se for para fazer o que a maioria faz, você vai ter o que a maioria tem. E a maioria são os medianos, são os medíocres, são as pessoas de baixos resultados. Entenda uma coisa que eu vou falar ao longo de toda a aula. O processo é mais importante que o resultado. Vou repetir. O processo é mais importante que o resultado. Ok? Então sempre valorizem e não abram mão do processo. O que mais que eu não faz é definir e criar um propósito. Ou seja, posicionamento. As pessoas vão te conhecer como a sua empresa sendo a melhor no que faz, porém cobra um valor acima do mercado. Uma vez eu escutei de um cliente assim, olha, isso aqui está mais caro, fulano faz por um preço menor. Eu falei, realmente o nosso produto é um pouco maior do que a concorrência cobra, mas é um produto feito para quem quer economia. É um produto feito para aqueles que entendem o preço e o valor da dor de cabeça. Às vezes a gente paga um pouco mais barato, mas essa conta sai muito maior no futuro pela dor de cabeça que ela é gerada por falta de assertividade, atendimento, sucesso do cliente ou de qualidade. Quando fala de produto agregado, o principal aqui para mim é meu cliente estar satisfeito. Pode ser que outras empresas façam a mesma proposta para todo mundo, mas aqui na minha, eu e meu cliente fazemos a proposta juntos. Então essa é uma forma de se posicionar e de dizer não, pessoal. O que mais que o não faz? O não, como eu já expliquei no protocolo Monge, é se tornar livre. Não é o cliente que manda em mim ou na minha empresa. Sim, tem que ter respeito ao mercado, tem que ouvir o mercado. E já há muito tempo caiu aquele clichê que é o cliente que tem razão. A gente sabe que isso não existe. Então, se tornar livre é saber se posicionar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tratando de cliente ideal, na parte de estratégia a gente vai ver isso, o seu cliente ideal vai te valorizar muito mais se você tiver posicionamento. Quem fala tudo para todo mundo não diz nada para ninguém. Saiba dizer não. Dizer não é sobre ter resiliência emocional. É sobre lidar com fracasso ou rejeição. Nós vamos inverter o jogo agora. Vendedor é o seguinte. Não espere você que vai dizer não para o cliente, ele vai sorrir e, tá bom, então agora eu entendi e vou comprar. Não, de jeito nenhum. Estou falando que blindagem emocional é você saber se posicionar para vender por preços melhores, para ter rentabilidade melhor, rentabilidade melhor, recorrência e receita. São os 3 R's. Mas o não para o vendedor tem que ser igual bom dia, meu amigo.
Você tem que visitar 10, tem que fazer 5 reuniões, 40 agendamentos, às vezes para converter um negócio. E quando eu falo de inteligência emocional, eu tenho que entender que o não faz parte. Você vai ouvir não, vendedor, amigo, empreendedor, todo dia. E esse não tem que ser igual bom dia. Não, não quero, bom dia, obrigado, vou para outro. Não, não quero, bom dia. É como se a pessoa estivesse dando bom dia para você. O não faz parte da venda. Escutar não é entender que faz parte do processo. Você tem que escutar o não, a rejeição ou o fracasso e não pode levar isso para o coração, porque na próxima visita você está derrotado. O processo é mais importante que o resultado. A venda acontece, querendo ou não querendo. A venda é consequência de um processo. O resultado vem em consequência de um processo. Qual é o processo? Para eu vender uma garrafa d'água, eu tenho que fazer 20 abordagens. Se eu não fizer 20 abordagens, eu não vou vender uma garrafa de água no sinal. Então eu vou ouvir 20 nãos. E eu vou entender que o não para mim é igual bom dia. Uma mente blindada, um emocional gerido, sabendo que isso faz parte, eu começo a, nesse momento, construir o que a gente chama de receita previsível. Tem indicadores de performance. Saber quantos nãos eu preciso receber para fazer uma venda. Meu amigo, você quer ganhar quanto na sua empresa? Você quer vender quanto? Quantos clientes você precisa vender para que você tenha uma renda de 40, 50 mil reais, seja em comissão, rentabilidade ou lucro? Faz essa conta de trás para frente. Olha, para eu conquistar esse cliente, eu tive que fazer tantas abordagens, gerar tantas visitas, fazer tantas prospecção e construir uma rotina para isso, porque é matemática. O processo é mais importante que o resultado. E ainda tem líder que cobra meta. Eu não consigo, eu vou até mudar a tela aqui. Ainda tem líder que cobra meta. Líder de vendas, não sei se você é, me desculpa se eu estou ferindo o coração, não leva, aqui é gestão emocional. Cobrar meta é coisa do passado. Fazer uma reunião de equipes, agendar uma reunião com seus vendedores, você vai me entregar quanto esse mês? A sua meta é tanto, você bateu 90% da meta, o que está acontecendo? Isso não existe mais. Liderança é servir, liderança é comunicar, liderança é implantar métodos, processos e cobrar processos, porque o resultado vem. Fulano, quantas ligações você fez hoje? Poxa, mas você sabe que para chegar lá naquele número lá, a gente precisa de o dobro. E o que aconteceu? Alguma coisa, de repente em casa, você chegou aqui meio desmotivado, acha que não está. Deixa eu te falar, a venda vai acontecer, cara. Mas a venda vai acontecer dentro daquilo que a gente combinou, se a gente fizer tantas ligações, fazer tantos agendamentos. Se nossa técnica de venda, de persuasão, ela está assertiva, se você está treinado, se eu treinei você. Indicadores de performance. Então, líder de venda, vai a dica aqui, ó. Não cobre metas, cobre processos. Ligação, prospecção, reuniões agendadas, ok? Investimento, roupa, dress code, processos. E cada empresa tem o seu, cada empresa tem a sua cultura. Bom, falei, né? Só na aula de não aqui na área de vendas dá um seminário inteiro. O que mais que o não faz pra gente aqui? É sobre escolher pessoas e ambientes. Tem certos ambientes que já não me cabem mais. Certos tipos de pessoas que não querem andar. Embora eu goste de ser o mais burro da sala. Sim, eu me posiciono como o que sabe menos. Às vezes, por uma questão de rapport, a gente vai falar isso na aula de conexão, mas na maioria das vezes eu escolho andar com pessoas melhores que eu. Eu quero ser o mais burro da sala e pronto, acabou. Porque eu sei que essas pessoas vão me levar para um outro nível. Eu sei que andando com um tipo de pessoas melhores que eu, e esse ambiente vai fazer com que eu comece a pensar igual, a elas.
Essas pessoas vão me dar horizontes, hacks, situações, monitoramento, conversas que eu nunca tive. Ao contrário, se eu estou no futebol, se eu estou na mesa de um bar, se eu estou aqui ou ali com pessoas que me auto-sabotam, que são procrastinadores, que não falam sobre finanças, que não falam sobre crescimentos, que não falam sobre técnica, que não falam sobre investimento, uma questão de escolha. Eu tenho que dizer não para esse tipo de pessoa, para esse tipo de ambiente, se eu quiser ir para um lugar melhor, para um lugar extraordinário. Isso é uma coisa simples de entender, mas não é simples de fazer, concorda comigo? Porque somos autossabotadores e somos escravos do prazer. Eu preciso da minha cervejinha, eu preciso do meu futebol, eu preciso da minha fuga. Olha, tá tudo certo, nós somos seres humanos, mas você tem que ser mente blindada, você tem que ser treinado para isso. Mais uma vez, Herbert, eu não consigo, já fiz de tudo. Você está precisando de um processo de treinamento, de um processo de mentoria, de um processo de imersão para gerar impacto emocional ou gerar transformação através da repetição. Tá, mas como é que eu faço isso? Mais uma vez, eu não vou vender nada. Se ficar claro para vocês que vale a pena me passar um WhatsApp, saber como é que funciona o meu trabalho, a gente pode iniciar uma conversa. Não vendo nada. As pessoas que compram, fizer sentido, a gente estiver na mesma página e fizer sintonia para vocês. O que mais que o não pode fazer para a gente? É determinar sobre quem você é e sobre sua assinatura no universo, ou seja, posicionamento. As pessoas têm que te conhecer, tá? Você tem que escolher o tipo de cliente que você está, o mercado que você quer agir e nem olhar para o lado. Então, o não para pessoas, para ambientes, para situações, para tipos de clientes, para negociação, é determinar sobre quem você é e sobre sua assinatura neste universo. Fisiologia do não. Muito bem. Agora a gente vai dar uma pausa, vamos tomar um café e a gente vai voltar para falar só a respeito da ansiedade, medo de rejeição e como que a gente domina isso no nosso dia a dia de vendas.